Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22. Lemos assim, irmãos, dessa passagem bíblica. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disseram-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Meus irmãos, a obra que Cristo veio levar a efeito e realizar nesse mundo, nessa vida, Ele a realiza, Ele próprio realiza essa obra de redenção, de salvação, mas Ele a realiza, Ele a leva a efeito pela instrumentalidade de homens, pela instrumentalidade de pessoas. Aprove ao Senhor realizar essa obra, chamando pessoas para, através dessas pessoas, especialmente como ministros do seu Evangelho, levar a efeito a grande obra da redenção, a grande obra de salvação, arrancando do pecado aqueles que antes se encontravam nas trevas, escravos, arrastados pelo curso deste mundo, e assim conduzi-las para o seu reino. E isso tudo, eu chamo a atenção dos irmãos e irmãs, pela instrumentalidade da sua igreja, dos seus membros, dos membros da igreja em geral, e de forma particular, mais especial, por aqueles que ele mesmo graciosa e soberanamente chama, comissiona, como ministros da palavra, como ministros do seu Evangelho. E aprove a ele, e apraz a ele, como regra geral, escolher as coisas loucas do mundo, como o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios. Aprove a Deus e apraz a Deus, de modo geral, escolher aquelas coisas, as pessoas que não são, para reduzir a nada as que são, e pela instrumentalidade, na maioria das vezes, de homens e mulheres simples, muitas vezes sem grande educação, realizar essa grande obra da salvação, essa grande obra da redenção, por meio da evangelização, por meio do anúncio do Evangelho, por meio do testemunho cristão, por meio da pregação da palavra de Deus. E esse é um dos grandes, ou o principal propósito da igreja nesse mundo. Várias vezes tenho a oportunidade de chamar a atenção dos irmãos e irmãs e ressaltar que nós não estamos aqui como igreja com propósito de entreter as pessoas, de proporcionar lazer para as pessoas. Há instituições para isso. Não estamos aqui com propósitos políticos, nem com propósitos sociais, mas nós estamos aqui como igreja para comunicar o Evangelho, tornar conhecida
a vontade de Deus, a fim de que aqueles que não conhecem ainda a graça salvadora de Cristo, pela instrumentalidade do testemunho do Evangelho e da pregação do Evangelho, sejam alcançados, convencidos da sua iniquidade, da sua pecaminosidade, da sua corrupção e conduzidos a Cristo como único e suficiente Salvador. Os irmãos têm acompanhado a exposição que há algumas semanas estamos fazendo nesse Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei ou o Evangelho do Reino, e temos visto como até o domingo retrasado, o Senhor Jesus foi preparado para o exercício do seu ministério como o mediador da aliança, Deus homem, o único mediador entre Deus e os homens. Estivemos aqui por vários domingos, considerando a preparação do Senhor Jesus para o exercício do seu ministério, incluindo o seu batismo e a sua tentação, melhor dizendo, a sua coroação, que envolveu o seu batismo, envolveu a unção do Espírito e o testemunho de aprovação do Pai, por ocasião da sua tentação no deserto, primeiro pelo batismo, por ocasião do seu batismo, e depois, então, o teste, a prova a que ele foi submetido por ocasião da sua tentação, descrita nos primeiros versículos do Evangelho de Mateus, do capítulo 4, do verso 1 até o versículo de número 11. No domingo passado, consideramos aqui a porção que vai do verso 12 ao verso 17, que o presbítero Célio leu há pouco, onde Mateus descreve o início do ministério público do Rei, quando o Senhor Jesus Cristo propriamente deu início ao seu ministério, pregando o Evangelho àqueles que jaziam nas trevas da ignorância espiritual, nas trevas morais, nas trevas do pecado, de tal maneira que o povo que jazia em trevas, como lemos no verso 16, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante, lemos no versículo 17, passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a partir daí, então, o Senhor Jesus Cristo deu início ao seu ministério, ao seu grande ministério público, como é conhecido, lá no norte da Palestina, na região da Galileia, uma região onde profundas trevas imperavam, reinavam, e aonde resplandeceu a luz do ministério público do Senhor Jesus, especialmente através da pregação do Evangelho. A passagem que temos diante de nós, irmãos, para considerar hoje, os versos 18 até o versículo 22, registra a vocação dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. 4 dos seus apóstolos mais chegados, que geralmente constam como os primeiros nomes dentre os seus 12 apóstolos, nas listas de apóstolos que nós encontramos nos evangelhos. Me refiro a essa dupla de irmãos, André e Pedro, Simão Pedro, e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Esse é o relato que nós temos aqui, o relato da vocação dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo.
uma vez dado início ao seu ministério, um ministério que não tinha como propósito apenas a sua atividade terrena, enquanto aqui conosco, encarnado, mas deveria ser levado avante, ser levado a efeito, como eu mencionei, pela instrumentalidade da igreja e particularmente dos ministros do Evangelho. O Senhor Jesus, então, dá logo início ao seu ministério, não apenas pregando o Evangelho, mas comissionando pessoas, chamando pessoas, que ele iria preparar, que ele iria treinar, e que, na realidade, seriam os grandes responsáveis por levarem a efeito e avante a obra da salvação, a obra da redenção, a instituição e o estabelecimento da Igreja de Cristo na nova dispensação do Evangelho, a nova dispensação da graça. Esse, irmãos, é o relato e o assunto que nós temos aqui, a vocação dos discípulos de Jesus, a vocação dos primeiros discípulos do Rei, que comporiam o apostolado, o colégio apostólico, e seriam os grandes instrumentos para o estabelecimento da sua igreja na nova dispensação da graça. Há uma passagem paralela a esse versículo que nós lemos, quase idêntica, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os irmãos podem observar, nos versículos 16 até o versículo de número 20. Quase não há diferença entre uma passagem e outra. Talvez a única diferença que exista aqui seja a indicação no versículo 20 de que, deixando eles o barco de seu pai Zebedeu, também os empregados que estavam ali trabalhando naquela pescaria. Na realidade, nós temos aqui uma pequena empresa de pesca, né? Composta por Pedro, por André, por Tiago, por João, filho de Zebedeu, e outras pessoas que trabalhavam para Zebedeu, naquela atividade pesqueira no lago da Galileia, ou no mar da Galileia. A princípio, quando nós lemos essa passagem aqui no Evangelho de Mateus, podemos equivocadamente pensar que esse é o primeiro encontro de Jesus com essas pessoas, mas não é. Aprendemos, a partir do Evangelho de João, do capítulo 1, seria interessante os irmãos abrirem a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 35, que na realidade, pelo menos, André e Pedro haviam sido alcançados pelo Evangelho de Cristo há aproximadamente um ano antes. Eles eram discípulos de João Batista, haviam recebido o batismo de arrependimento, seguiam João Batista, e então, logo após o batismo de Jesus, eles foram alcançados por ele através do próprio testemunho de João Batista. No capítulo 1 de João, no versículo 35, nós lemos que no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E observe especialmente a partir do verso 40. Era André e Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de Jesus e seguido Jesus. Na verdade,
Os dois discípulos mencionados eram André e um discípulo desconhecido. E lemos no versículo 41 que ele, ou seja, André, achou primeiro o seu próprio irmão, isto é, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse, na realidade, aparentemente foi o primeiro encontro de Jesus, pelo menos com André, um outro discípulo desconhecido, que não é mencionado o nome aqui, quem sabe fosse João, e Simão, que recebeu de Jesus o nome de Pedro, de pedra, de rocha. E esse encontro, na realidade, esse chamado para a salvação, ocorreu, na realidade, aproximadamente um ano antes do relato que nós estamos considerando hoje à noite aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nos versos 18 até os versículos 22. Portanto, não era a primeira vez que Jesus se dirigia a André, pelo menos, e a Pedro, e provavelmente os seus sócios, aqueles que trabalhavam com eles, Tiago e João, filho de Zebedeu, certamente já haviam ouvido, pelo menos por intermédio de André e de Pedro, acerca da obra que Jesus vinha realizando, a obra de Jesus e da sua reivindicação de ser o Messias prometido ao povo de Israel. Há um outro relato que nós precisamos considerar para poder entendermos da melhor maneira possível esse episódio que nós estamos considerando hoje à noite. Eu me refiro ao relato que nós encontramos em Lucas, no capítulo 5, mais uma vez, peço que os irmãos acompanhem, do verso 1 até o verso de número 11. É o relato que tem como título A Pesca Maravilhosa, conhecido de todos nós. Vou ler a passagem para que os irmãos comparem com a passagem anterior e daí podermos extrair quem sabe, algumas conclusões. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vários intérpretes, estudiosos do Novo Testamento, consideram que a passagem que eu acabei de ler aqui em Lucas refere-se não ao episódio que nós estamos estudando em Mateus, mas um episódio subsequente, a um outro episódio, a um outro chamamento desses 4 discípulos. Porque, aparentemente, algumas
diferenças entre os relatos de Mateus e os relatos do Evangelho de Lucas. Outros, entretanto, como Calvino, por exemplo, entendem que, na realidade, nós temos aqui o mesmo acontecimento, apenas sendo que Lucas descreve esse encontro de Jesus com esses 4 primeiros discípulos, às margens do lago da Galileia, com maiores detalhes, fornecendo informações mais específicas que não são fornecidas no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. É verdade que a ordem aparentemente não é a mesma, mas nós sabemos que os evangelhos nem sempre relatam os evangelhos em ordem, os acontecimentos em ordem cronológica. E o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, não indica que esse acontecimento ocorreu após os episódios anteriores ou alguma coisa assim. Ele simplesmente diz, aconteceu que ao apartá-la a multidão, e aí então começa a contar o acontecimento, a relatar, a narrar aquilo que havia acontecido. É possível, se nós compararmos os dois acontecimentos, é possível nós conciliarmos essas duas narrativas, e não é impossível que elas se refiram à mesma ocorrência, ao mesmo evento, como diz Calvino, apenas sendo que Lucas acrescenta vários detalhes que Marcos e Mateus preferiram não acrescentar e narrar apenas brevemente esse episódio. Se for assim, então aqui nós temos mais informações para entendermos melhor o que aconteceu. De qualquer maneira, parece estranho que nós tenhamos aqui uma outra narrativa acontecida de fato às margens do mesmo lago, que aqui é chamado de Genezaré, mas é o mesmo lago da Galileia. Aquele lago tinha 2 nomes, nenhuma ocasião de pescaria, envolvendo as 4 mesmas pessoas, e aonde essas pessoas foram chamadas para seguir Jesus, e aonde eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles já haviam deixado tudo e seguido Jesus, como é que eles vão deixar tudo de novo e seguir Jesus? É provável, portanto, que Calvino tenha razão, e outros, e que essa narrativa de Lucas, que, por sinal, não apresenta outra narrativa mais semelhante àquela de Mateus e de Marcos, essa, portanto, substituiria aquela, então nós tenhamos aqui a mesma narrativa. Se assim for, então nós temos 2 acontecimentos. Primeiro, o narrado por João, quando, na realidade, através do testemunho de João Batista, dizendo, esse é o Cordeiro de Deus, André, um discípulo desconhecido, e depois, através de André, Pedro foi conduzido a Cristo, e eles então, e esse primeiro relato, ocorrido 1 ano antes desse acontecimento, aproximadamente, narraria, vamos dizer, o chamado de Cristo para a salvação, o encontro salvífico de Pedro e de André com o Senhor Jesus Cristo. Sendo que a narrativa que nós estamos considerando hoje, aqui no capítulo 4 de Mateus, e talvez a narrativa que encontramos também em Lucas, com maiores detalhes que nós acabamos de ler, relataria ou narraria esse encontro posterior de 1 ano, aonde eles seriam chamados e comissionados para o exercício do apostolado, como apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Vamos, irmãos, considerar um pouco mais esse episódio que nós temos aqui. E eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para as pessoas que são mencionadas aqui nessa passagem e as circunstâncias da vocação dos primeiros discípulos do Rei, os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Chamo a atenção, em primeiro lugar, com relação a essas circunstâncias, para o local em que essa narrativa aqui ocorre, o local em que essa narrativa acontece. O episódio, tanto aqui como em Lucas, como em Marcos,
ocorreu às margens do lago da Galileia, ou do mar da Galileia, como era chamado também, ou do lago de Genezaré, ou o mar de Genezaré, como aquele lago que nós tivemos a oportunidade de visualizar aqui no domingo passado, na projeção que eu fiz na tela, aqui no domingo passado à noite, que se localizava lá em cima, naquela região já ao norte, conhecida como a região da Galileia, aonde ficava localizado esse lago, esse mar, que tinha aproximadamente 12 quilômetros de largura e por aproximadamente 20 quilômetros de altura, numa forma mais ou menos oval. Era um lago muito rico em peixes, e o historiador judeu Joséfo, que foi governador da Galileia, ele menciona que nada menos do que 240 barcos, na época em que ele governou a Galileia, exerciam as suas atividades pesqueiras ali no lago de Genezaré, no lago da Galileia. Com relação às pessoas mencionadas aqui, acerca das quais eu já disse alguma coisa, tratam-se de pescadores. Esses foram os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros de seus apóstolos comissionados para o exercício do... discípulos comissionados para o exercício do apostolado. Como eu disse antes, são dois grupos de irmãos, Simão, André e os irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Todos muito conhecidos no Novo Testamento. Simão Pedro, o grande e impetuoso líder do colégio apostólico, que todos nós conhecemos muito bem. Em toda a lista que menciona os apóstolos, Pedro aparece sempre em primeiro lugar, e nós sempre o encontramos na liderança entre os apóstolos e sempre manifestando muita impetuosidade, como era próprio do seu temperamento, da sua natureza, do seu caráter. André, seu irmão, nós poderíamos chamar de um evangelista, porque aqui e ali, nas poucas vezes em que André é mencionado no Novo Testamento, ele, de alguma maneira, é encontrado conduzindo alguém a Jesus. Como os irmãos devem ter percebido, no relato que nós lemos há pouco, no Evangelho de João, no capítulo 1, depois de André ter sido alcançado por Cristo, nós lemos que ele foi o instrumento para conduzir Simão, seu irmão, Pedro, a Jesus. Exatamente assim. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Cristo. E ele achou primeiro a seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Esse foi, talvez, um dos primeiros evangelistas ali. Nem bem ele havia sido alcançado por Cristo, já logo foi atrás do seu irmão e conduziu a Jesus. Há um outro episódio no Evangelho de João, no capítulo 12, se não me falha a memória, nos versículos 20 a 22, em que João relata que alguns gregos, certa vez, queriam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E eles procuraram um dos apóstolos, Filipe. E lembra no versículo 22 que Filipe foi a André, e André e Filipe então comunicaram a Jesus. Isto é, conduziram aqueles gregos, aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo. Há um outro episódio envolvendo crianças, que mais uma vez André foi o instrumento e o meio para conduzir aquelas pessoas a Cristo. Por essa razão podemos chamar André de um evangelista, porque ele sempre
ou pelo menos nas poucas vezes em que o encontramos, nós sempre o encontramos de alguma maneira conduzindo alguém a Cristo. E o primeiro foi logo aquele que se transformaria no líder dos apóstolos, Simão, a quem Jesus chamaria de Pedro. O outro pescador mencionado no nosso texto é Tiago, conhecido por ser o primeiro grande mártir do cristianismo. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 12, no versículo 2, menciona que Tiago foi passado ao fio da espada, isso é, ele foi morto em virtude da sua fé, sendo a primeira pessoa mencionada a ser sacrificada como mártir por sua fé em Cristo na história da igreja. E João, o quarto personagem da nossa história, é muito conhecido no Novo Testamento porque ele sempre estava ali, fazendo parte daquele círculo mais íntimo do Senhor Jesus Cristo, e era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, ou o discípulo amado. Não que Jesus não amasse os outros discípulos, mas indicando que havia uma relação muito, muito íntima de amizade, de amor de Jesus por aquele discípulo em especial, João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E com relação à circunstância em particular, vemos que esses homens que foram chamados como primeiros dentre aqueles que comporiam o colégio apostólico, todos eles estavam em plena atividade, no exercício das suas vocações de pescadores. Eles estavam trabalhando, todos eles, ou lançando a rede, ou consertando as redes, ou preparando a rede. A palavra original aí traduzida por consertando também pode ser utilizada no sentido de preparando a rede, arrumando a rede, organizando as redes. Não importa, mas nós encontramos esses homens em plena atividade no exercício dos seus trabalhos, das suas vocações. Quando então eles são chamados pelo Senhor Jesus para deixarem aquelas atividades e então se consagrarem ao ministério para o qual eles estavam sendo chamados. Atividades que os quatro exerciam eram atividades humildes e difíceis. Não era fácil, não é fácil ser pescador. Ser pescador exige algumas qualidades, exige diligência, esforço. Não é fácil você lidar com o barco, lidar com o mar, lidar com redes, exige esforço físico, exige diligência, exige empenho para alcançar o seu sustento através da pescaria. Exigia também paciência para conseguir o sustento e ser bem-sucedido na pescaria. Eu jamais podia ser pescador, não teria paciência para isso. Acho que eu lembro da minha vida, acho que uma única vez naquele trapiche do mosqueiro, botei uma cadeirinha, comprei um anzol, peguei umas iscas, joguei lá, esperei uns 10 minutos, não apareceu peixe nenhum, peguei a cadeirinha e fui embora, que eu não ia ter paciência para esperar um peixe ali beliscar a isca, não. E se eu tivesse que ser sustentado através disso, eu acho que eu morreria de fome. Exige paciência. Os pescadores lançam a rede várias vezes, e às vezes lançam a rede e não vem nada. E precisa perseverança, e eles lançam de novo, e às vezes vem 3, 4 peixinhos presos ali, eles lançam de novo. Até que, num determinado momento, um cardume maior está ali, e eles conseguem pescar um número maior e serem bem-sucedidos na pescaria. E requer também coragem, porque não é fácil enfrentar o mar com todas as suas dificuldades e com todos os seus perigos. Os pescadores conhecem muito bem os perigos do mar e quantos, muitas vezes, perecem em virtude, quando pescando, encontram o mar bravio,
e muitas vezes são engolidos pelo mar. Então, meus irmãos, essas eram as circunstâncias e as pessoas envolvidas no episódio narrado aqui por Mateus. Em segundo lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para o chamado de Jesus. Versículo 19, especialmente, onde nós lemos: e disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No finalzinho do versículo 21, também Jesus apenas menciona, com relação a Tiago e João, que ele o chamou. Evidentemente, nós temos aqui o mesmo chamado, a mesma vocação, a mesma comissão. E com relação ao chamado de Jesus, nos chama logo a atenção nessa narrativa a autoridade e a solenidade do chamado do Senhor Jesus. Quando nós lemos essas palavras, simplesmente esse relato curto, breve, especialmente no versículo 19, onde Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Podemos perceber toda a solenidade, toda a autoridade de Cristo, a tal ponto, como vamos ver adiante, que eles prontamente obedecem e respondem positivamente ao chamado de Cristo. E vemos e encontramos essa mesma autoridade e essa mesma solenidade quando Jesus chama as pessoas para o ministério, quando Jesus chamou o próprio autor desse evangelho, quando Jesus chamou Mateus, que também estava ativo lá na coletoria, como coletor de imposto que ele era. No capítulo 9, do versículo 9 desse evangelho de Mateus, nós lemos: e partindo dali Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Tal era a autoridade das palavras do Senhor Jesus quando ele chama, fazendo uma comparação, assim como o Espírito Santo, quando chama alguém para a salvação através da palavra, através da pregação do Evangelho, ele o faz de forma irresistível, de tal maneira que quando há o chamado externo na pregação do Evangelho, mas é acompanhado do chamado interno do Espírito Santo, não há como resistir, e todos aqueles que são chamados internamente pelo Espírito Santo são irresistivelmente chamados e vêm a Cristo para a salvação. Assim também é o Senhor Jesus, quando ele chama para o ministério, ele o faz de forma irresistível. E essa é a natureza do chamado que nós temos aqui. Eu chamo a atenção dos irmãos para isso. Aqui nós não temos, eu repito, um chamado para a salvação. O chamado para a salvação de Pedro e João aconteceu um ano antes, pelo menos, quando nós lemos já o relato de João Batista, através do testemunho o relato do apóstolo João, através do testemunho de João Batista, quando eles deixaram João Batista, como deveriam fazer mesmo, e passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. O que nós temos aqui, na realidade, não é um chamado para a salvação, mas é um chamado para o ministério, é um chamado para o apostolado. Eles já seguiam a Cristo como Salvador, mas agora eles largariam tudo e passariam a seguir a Cristo como seus ministros, como seus apóstolos, aprendendo dele, para exercerem então os seus ministérios. E o propósito desse chamado desses discípulos, do chamado de Jesus desses discípulos, é claramente indicado aí quando Jesus diz que ele faria deles pescadores de homens. Quando o Senhor Jesus declara que ele alteraria a vocação deles, e eles então deixariam aquela vocação de pescadores de peixes e exerceriam uma outra atividade, um outro ministério, uma outra vocação. Eles seriam pescadores ainda, mas não pescadores de peixes. Eles seriam pescadores de homens. Eles aprenderiam a manusear uma outra rede, o Evangelho.
que eles utilizariam eficazmente para arrebanhar nesse oceano, nesse mar, os pecadores eleitos por Deus, e então os resgatariam da perdição e os conduziriam a Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o propósito do chamado desses homens, meus irmãos e irmãs. Eles não estão sendo chamados aqui para a salvação, eles já haviam sido chamados para a salvação. Já estavam seguindo Cristo como Salvador. Eles estão sendo aqui chamados para o ministério apostólico. Eles estão sendo chamados aqui para serem pregadores para ser pregadores do Evangelho. Eles estão chamados e sendo chamados e comissionados aqui para aprenderem com Cristo a manusear o Evangelho, a manusear essa rede da palavra de Deus, a fim de conduzir outras pessoas a Cristo como seu Salvador. Esse é o chamado, descrito aqui no versículo 9. Um chamado solene, um chamado autoritativo, um chamado para o Evangelho, e uns para a vocação deles, e um chamado para que eles fossem transformados de pescadores de homens em pescadores de almas, pescadores de peixes em pescadores de homens, em pescadores de almas, conduzindo as pessoas a Cristo. E nos versos, chama a atenção dos irmãos agora, 20 e 22, também nos chama muito a atenção a resposta desses homens ao chamado de Cristo. No verso 20 nós lemos: então deixaram imediatamente as redes e os seguiram. E no verso 22, então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. E nesse relato nos chama a atenção primeiro a forma imediata como eles obedeceram ao chamado de Cristo. No verso 20, imediatamente. No verso 22, no mesmo instante. São formas diferentes de traduzir uma mesma palavra grega que dá exatamente essa ideia. Imediatamente, eles atenderam ao chamado de Cristo, à vocação, e para seguirem a Cristo. E as implicações envolvidas na resposta que eles deram ao chamado de Cristo estão também aqui indicadas. Primeiro, eles precisariam deixar alguma coisa. Segundo, eles deveriam seguir. Essa era a natureza do chamado deles. Eles deveriam primeiro deixar. Com relação a André e Simão, é mencionado no verso 20, deixar as redes. Com relação a Tiago e João, deixar não apenas as redes, deixar o barco e deixar o próprio pai. Não precisamos fazer essa separação, é claro que apenas são palavras aqui mencionando aquilo que implicou na resposta imediata e positiva que eles deram ao chamado de Cristo. E a primeira implicação desse chamado foi que eles deveriam deixar. Eles deveriam deixar a atividade secular, entre aspas, que eles exerciam até então, deixar os instrumentos de trabalho deles, deixar o barco utilizado para a pescaria, deixar o pai, abandonar aquela sociedade, aquela atividade que eles vinham exercendo, porque agora eles passariam a exercer outra atividade, tempo integral. E, portanto, era necessário que eles deixassem aquilo que eles vinham fazendo e abandonassem as suas atividades anteriores e, então, se dedicassem a outra atividade. E a segunda implicação da resposta que eles deram era que eles tinham que não apenas que deixar, mas eles tinham que seguir ao Senhor Jesus Cristo. Tanto no versículo 20, como no versículo 22, tanto com relação a Simão e André, como com relação a Tiago e João, nós lemos que depois que eles deixaram, fosse a rede, fosse o barco e o pai, o seguiram. Isso significa acompanharam a Jesus. Significa que eles se colocaram aos pés de Cristo
para acompanhar os seus passos, com o propósito de aprender deles o seu novo ofício. Significa que eles iriam agora aprenderem a imitar a Cristo, a obedecer a Cristo, a confiar em Cristo, para que eles pudessem então, após a partida do Senhor Jesus, estarem em condições de, capacitados pelo Espírito, realizarem o ministério para o qual eles haviam sido chamados, escolhidos e comissionados como ministros do Evangelho, como instrumentos da graça de Deus para a instituição da igreja na nova dispensação da graça. Temos aqui, portanto, meus irmãos, nesse breve relato, a vocação dos primeiros discípulos de Jesus, onde são mencionadas as circunstâncias em que ocorreu essa vocação, as pessoas que foram vocacionadas, a natureza do chamado aqui descrito e a resposta que esse chamado de Cristo encontrou por parte de Simão, de André, de Tiago e de João. E eu quero concluir, meus irmãos, essa breve exposição dessa passagem bíblica, apenas extraindo daqui algumas lições que o texto contém para nós. E a primeira lição que eu quero ressaltar diz respeito ao fato de que o ministério do Evangelho, o ministério da pregação da palavra de Deus, é uma vocação. Isto é, requer um chamado, requer uma comissão. E aquilo que temos aprendido aqui tantas vezes, vemos aqui ilustrado, na realidade, nessa passagem, quando, para que esses homens pudessem realizar esse ministério de pregadores do Evangelho, de ministros do Evangelho, de uma forma especial de apóstolos de Cristo, eles tiveram que ser comissionados para isso, eles tiveram que ser chamados para isso. Todos devemos evangelizar. Todos podemos comunicar o Evangelho a outras pessoas, aqueles próximos espirituais que a soberana providência de Deus coloca na nossa vida, como colegas, como vizinhos, como parentes, como alunos, como professores, como chefes, como empregados, não interessa, não importa. A todos nós somos chamados para conduzir pessoas a Cristo, como André fez, que foi, chamou seu irmão e levou e o conduziu a Cristo, sendo instrumento da graça de Deus para a conversão de Pedro, e que se tornaria tão útil para a promoção do reino de Deus. Todos nós somos chamados por Cristo para compartilharmos a nossa fé, ou na linguagem de Pedro, para explicarmos a razão da esperança que há em nós, aqueles que Deus coloca ao nosso derredor. Ninguém precisa ser ministro do Evangelho, nem apóstolo, nem evangelista, para conduzir pessoas a Cristo através do seu testemunho, através da evangelização daqueles que nos cercam, através da explicação da razão da esperança que há em nós. Mas nem todos são chamados para deixar as suas vocações anteriores e se consagrarem à pregação do Evangelho e a se transformarem em ministros de Cristo, ministros da palavra, ministros do Evangelho. O ministério é uma vocação, exige um chamado de Cristo. Isso fica perfeitamente claro, meus irmãos, quando lemos na carta de Paulo aos Romanos, uma passagem muito conhecida, a partir do versículo 13 do capítulo 10, onde lemos assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E observem o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Pois como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Com base em passagens bíblicas como essa,
e exemplos como o que estamos considerando hoje à noite, podemos dizer que pregação do Evangelho pressupõe comissão. Como vemos aqui, essas pessoas serem comissionadas, serem chamadas para abandonarem as suas vocações anteriores e serem preparados por Cristo para se transformarem em pescadores de homens, ministros da palavra, ministros do Evangelho, apóstolos de Cristo, para então se dedicarem a essa tarefa especial, que demanda também, meus irmãos, energia, paciência, determinação, coragem, para confrontar pecadores com seus pecados e ser fiel a Cristo e anunciar o Evangelho de Cristo sem mercadejar a sua palavra. Mas, irmãos, essa passagem não apenas nos ensina que ministério é vocação e que exige um chamado de Cristo, mas também ele ilustra o fato de que Deus não costuma chamar desocupados para o ministério. Deus não costuma chamar ociosos para transformá-los em ministros da palavra, em ministros do Evangelho. Quando nós lemos a Bíblia, vários exemplos, Davi, Paulo, Mateus, mencionei há pouco, esses homens que nós estivemos aqui considerando e olhamos para a história da igreja, nós vemos que Deus chama exatamente aqueles que são ativos, aqueles que estão sendo úteis e diligentes nas suas vocações, e são exatamente essas pessoas que Deus então chama e comissiona para serem diligentes também, dedicados e ousados no exercício de uma vocação excelente, através da qual homens e mulheres são como que pescados desse oceano de pecado e então resgatados e conduzidos a Cristo como seu Salvador. Um dos comentaristas bíblicos mais conhecidos, Matthew Henry, no seu famoso comentário, comentando exatamente essa passagem, ele diz que os desocupados são mais propensos a ser tentados pelo diabo do que a serem vocacionados por Deus. E, de fato, a Bíblia ilustra essa verdade, e a história da igreja ilustra essa verdade também, que os desocupados, os ociosos, são mais inclinados e propensos à tentação do diabo do que ao ministério e à vocação de Cristo. Uma terceira lição, irmãos, que essa passagem bíblica contém, é que o chamado para o ministério, muito frequentemente, implica em abandono das atividades, da vocação e dos privilégios anteriores. Quando o apóstolo Paulo fala do ministério da palavra e define o ministro da palavra, lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 17, como os irmãos sabem bem, ele menciona que são pessoas que se afadigam na palavra e no ensino, indicando o fato que o ministério da palavra demanda tempo, demanda energia, demanda preparação, demanda atividade desgastante e, portanto, de um modo geral, essas pessoas são chamadas e devem abandonar as suas vocações anteriores e se consagrarem especificamente ao exercício do ministério da palavra, da pregação do Evangelho. Ou, na linguagem dos apóstolos, da instituição do diaconato, somos chamados a nos consagrarmos à oração e ao ministério da palavra. E para isso não devemos nos envolver em outras atividades desta vida, desse mundo, que venham a desviar a nossa atenção daquilo que se constitui na atividade primordial e essencial do ministério do Evangelho, ou seja, a oração e o estudo e a pregação e o ensino do Evangelho e da Palavra de Deus. Isso não significa que necessariamente tenha que ser assim. O exemplo do apóstolo Paulo é um dos exemplos de pessoas que
foi chamada para o apostolado, e ainda assim, em virtude das circunstâncias peculiares do seu ministério, ele preferiu muitas vezes continuar exercendo a sua atividade de fazer tenda, para não ser pesado a algumas igrejas em que ele ministrava o evangelho, sendo pesado a outras que o auxiliava nesse sentido, como, por exemplo, a igreja de Filipos, que sempre participava da sua manutenção. Mas, de qualquer modo, é preciso que aqueles que são chamados para o ministério da palavra aprendam a confiar em Deus e aprendam a depender dele para o seu sustento, para a sua manutenção e, na realidade, para todas as suas atividades. Mas, meus irmãos, não penso que essas lições que eu estive considerando sejam as lições mais importantes do texto. Elas são lições legítimas, contidas aqui, mas penso que a lição fundamental, a lição essencial, a principal lição que esse texto nos comunica, nos transmite, de respeito à natureza da igreja, à natureza do ministério do evangelho, à natureza, aquilo que constitui a atividade primordial e essencial da igreja do Senhor Jesus. Quando esses homens foram chamados para abandonarem as redes, o barco, e temporariamente até os familiares, e para se consagrarem ao ministério e ali aprenderem ao pé de Cristo para poderem servir ao Senhor, especialmente na pregação da palavra, na pregação do evangelho, ficou muito claro que eles foram chamados para ser pescadores de homens. E isso indica a natureza da igreja e a natureza da tarefa primordial e essencial da igreja como um todo e dos ministros do evangelho em particular. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Cabe à igreja preservar a verdade, cabe à igreja pregar a verdade, cabe à igreja conduzir outros à verdade, cabe à igreja a edificação dos membros na verdade e cabe à igreja viver a verdade. Temos tido a oportunidade, não aleatoriamente, mas a partir da exposição de vários livros bíblicos, extrair essa lição várias vezes, e os irmãos têm acompanhado isso. Pescar homens é uma atividade essencial da igreja e dos ministros do evangelho. E isso, ou melhor, o instrumento dessa pescaria é a pregação da palavra de Deus. A oração, o ensino e a pregação do evangelho são os instrumentos que Deus utiliza na sua palavra para que pessoas que estão como peixes neste oceano de pecado sejam, pela misericórdia e graça de Deus, arrancadas de lá e conduzidas à salvação oferecida gratuitamente, graciosamente por Cristo e conquistada por Ele através da sua morte salvadora, expiatória, redentora, do seu sangue derramado pelos eleitos de Deus na cruz do Calvário. Essa, meus irmãos, é a função essencial da igreja: conduzir pecadores a Cristo, pregar o evangelho, ensinar as verdades de Deus, edificar a igreja. Mas para isso, primeiro, tem que ser aqueles que estão perdidos, devem ser conduzidos a Cristo como o seu Salvador. E essa não é, de forma alguma, uma tarefa exclusiva dos ministros da palavra ou dos apóstolos. É uma tarefa especial dos ministros da palavra, a quem compete pregar a palavra de Deus, ensinar publicamente a palavra de Deus, vocacionados e comissionados, que nós fomos especialmente para esse fim e para esse propósito, sendo utilizados como instrumentos da graça de Deus, para que outras pessoas, sendo expostas à pregação do evangelho, sejam conduzidas a Cristo como Salvador. Para isso, Cristo nos chamou, e não para outras atividades que não constituem a função
primordial e essencial da igreja, se não de maneira muito acessória e secundária. Mas certamente, meus irmãos, esse é o papel da igreja como um todo. Seja qual for a figura que a Bíblia utilize, sal na terra, luz no mundo, ou pescadores de homens, esse é o papel e o propósito e a função e a atividade e a tarefa especial para a qual Cristo nos convida e nos chama e nos comissiona, num certo sentido, a todos. Alguns, aqueles que são chamados para a pregação, através da pregação pública, como fazemos aqui, da exposição da palavra de Deus, do anúncio daquilo que a palavra de Deus nos ensina, e é um instrumento por excelência para a conversão de pecadores, porque aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação do Evangelho. E pregação pressupõe comissão. Mas é tarefa também de todos nós como crentes, através do nosso testemunho cristão, através da nossa convivência com as pessoas que Deus, na sua providência, coloca ao nosso derredor, e que nos responsabiliza por essas pessoas, e nos dá oportunidades e circunstâncias apropriadas para conduzirmos essas pessoas à verdade, salgando o mundo apodrecido, iluminando pessoas que se encontram em trevas, e resgatando como uma rede de um Salvador, aquelas pessoas que como peixes estão arrastadas pelo curso desse mundo e se encontram nesse oceano de pecado e perecerão, a não ser que sejam pescadas, a não ser que sejam conduzidas a Cristo através da comunicação do Evangelho, através das verdades que salva, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa, meus irmãos, é a grande lição que essa passagem encerra. Ela lança luz sobre a natureza da igreja, ela lança luz sobre a atividade da igreja, ela elucida qual é o papel fundamental e essencial da igreja do Senhor Jesus. E talvez eu fizesse bem em encerrar essa mensagem confrontando um pouco cada um dos irmãos, cada um de nós e cada um dos irmãos com a seguinte pergunta: quantos peixes você já pescou para Cristo? Através da sua vida, do seu testemunho, da sua boca, das explicações da razão da vossa fé, quantas pessoas, através de você, como de André, foram conduzidas a Cristo como Salvador, pela sua palavra, pelo seu testemunho, pelo seu ministério, dentre aqueles, para usar a figura, peixes que Deus colocou ao seu derredor, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, seja entre os seus parentes, seja em qualquer relação em que a providência de Deus tenha colocado você. Não precisa responder para mim, mas vá para casa e pense, quantas pessoas eu já conduzi, fui instrumento, ou pesquei, nesse sentido bíblico, para Cristo, levando a eles o Evangelho, salgando aqueles que se encontravam naquele estado de podridão, iluminando aqueles que se encontravam em trevas, porque esse é o papel da igreja, essa é a nossa função primordial e essencial, e nós falharemos de maneira grosseira como igreja, se nas nossas atividades, se nas nossas funções, se em tudo aquilo que fizermos, nas nossas vocações, todos nós não tivermos esse objetivo maior, no que diz respeito ao propósito do Evangelho da igreja, conduzir aqueles peixes que Deus coloca na sua providência, ali ao nosso derredor, e pescá-los, e com a misericórdia e graça de Deus, através do anúncio do Evangelho, do testemunho cristão, sermos instrumentos da graça de Deus para conduzi-los a Cristo. Esse é o nosso grande objetivo em termos de atividade, de propósito e de tarefa nessa vida para honrar e glorificar o nome do Senhor. Com relação a nós próprios, é sermos santos, é crescermos na graça de Deus e nos conformarmos mais e mais à imagem de Cristo. Mas contra os outros, contra a tarefa, contra a função, contra a atividade da igreja, externamente, é exatamente
salgar o mundo, iluminar o mundo e conduzir a Cristo aqueles eleitos dele através da comunicação do Evangelho e do testemunho cristão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a graça de sermos fiéis no desempenho da vocação que, apesar de ser mais nossa, como ministro do Evangelho, na realidade é compartilhada por todos, de maneira informal, porque cada um de nós é exortado a ser sal na terra e luz no mundo.